E entenda uma coisa, todo mundo passa por um certo transtorno de adaptação num divórcio. Então, e isso exige muita energia, como a gente já disse, e as crianças passam por isso, elas vão passar por um certo transtorno durante o processo de adaptação, tá? E acontece, o que não pode é prejudicar as funções, as atividades. A criança está triste o dia inteiro na escola, entendeu? A criança não consegue comer, não consegue se alimentar, não tem disposição para brincar, tá batendo nos amigos na escola, etc. Então são sinais que você tem que prestar atenção. Mas transtorno de adaptação, gente, cara, todo mundo praticamente vai passar por um transtorno de adaptação, tá? Agora, a gente falou bastante sobre como se recuperar. Tem mais alguma coisa que eu queria que a gente fizesse uma Eu retomada acho que pra até gente essa finalizar? questão de transtorno de adaptação, acho que depende muito de como que tá terminando esse relacionamento e qual a disponibilidade dos dois, né? Qual a disposição dos dois de fazer a coisa funcionar bem. Porque, gente, é possível, não é impossível, tá? O pai da Amanda, minha filha do meu primeiro casamento, a gente se separou, mas assim que a gente se separou, nós fizemos um combinado, até porque ele já tinha um filho de um relacionamento anterior que foi muito conflituoso e ele sofreu muito com isso. Inclusive, ele sofreu alienação parental, ele sofreu um desgaste muito grande para conseguir reconquistar a intimidade com aquele filho, então ele não queria passar por isso de novo. Então ele se dispôs junto comigo a fazer isso. Então a gente se separou. Eu lembro que no início ele dormia lá em casa dia sim, dia não, isso antes de eu me mudar, tá? Pro apartamento, como eu tinha mencionado. Depois que eu mudei pra casinha nova, aí ele passou a ir algumas vezes na semana, depois que ela chegava da escola, fazia um lanchinho ou uma jantinha com ela, assistia um pouquinho de desenho até ela adormecer, ela adormecia e ele ia embora. E foi fazendo isso até ir ficando do jeito que a gente tinha combinado, que era ele buscar um final de semana assim e outro não. Mas ele foi assim, saindo aos poucos. Não foi aquela coisa, aquela ruptura drástica, dramática. A Amanda não sentiu a separação. E olha que as mudanças foram muitas. A Amanda ficava numa mãe crecheira, num bairro, de repente ela foi para uma escola nova. A gente morava no mesmo bairro da minha mãe, que ela tinha contato todos os dias. A gente foi para um bairro do outro lado da cidade. Ela passou a não ver mais a minha mãe, exceto aos finais de semana. Ela deixou de ter os dois pais dentro da mesma casa. Ela mudou-se para uma casa nova. Foram todas essas mudanças acontecendo de uma vez só. E essa criança não sofreu com a separação como comumente a gente vê. A Amanda sequer foi ao psicólogo na época. De tão assim natural que foi essa transição. Por quê? Porque nós dois nos dispusemos a fazer assim. E exige muita maturidade, porque Exigiu às muita vezes você não maturidade. quer a outra pessoa perto de jeito nenhum, mas é necessário, porque o bem maior que vocês têm ali para cuidar são as crianças, e é Sim, isso. sim. E no começo a gente fez isso. Por mais assim que fosse dolorido pra gente, eu lembro que a gente levou ela no circo juntos uma vez. Acho que uma vez no cinema, a gente até fez alguns passeios juntos, os dois juntos, com ela. É, pra ela não sentir que foi uma ruptura drástica e que a gente tinha um relacionamento ali por ela, que era por ela, sabe? E que a gente estava fazendo aquilo e tal. E tanto é que o filho dele esteve em Brasília na época e viu aquilo e falou assim: vocês separaram mesmo? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Não, a gente está mesmo É. separado, a gente, né? E é importante que seja assim É. para as crianças, né? Quanto Uhum. mais maturidade, gente, melhor. Se vocês foram bons casados, vocês vão ter que ser muito melhores separados. Isso é um fato, né? Ou se vocês foram não muito bons casados, vocês vão ter que ser muito melhor separados. Vocês vão ter que ter muito mais maturidade, muito mais paciência, muito mais sabedoria, porque é uma necessidade para, principalmente se tiver crianças envolvidas, ou uma necessidade transitória até que o divórcio se consolide.
como a gente disse logo no início, nós somos a favor dos relacionamentos, no sentido de vocês recuperarem o relacionamento de vocês. Se você então está passando por um processo de divórcio, não tome isso como um incentivo, tome isso como lições futuras que talvez você vai ter que aplicar. Tá? Se você realmente já se separou, assuma isso como dicas de pessoas que passaram por situações e tiraram assim lições nucleares, lições assim, princípios para vocês poderem sair dessa o mais rápido possível e reconstruir a vida de vocês. O nosso desejo do coração é que, se você ainda está passando pelo processo, que você consiga recuperar a tua família, que tanto o parceiro e a parceira consigam, sabe, se alinhar de novo, juntar propósitos e se reconciliar. Isso é o desejo do nosso coração. Inclusive, é um dos nossos projetos, né? A Isso. gente está moldando um programa justamente para esses casais que estão vivendo uma crise muito forte no relacionamento, que já estão pensando em divórcio, justamente para conseguir resgatar o relacionamento. A gente está trabalhando num programa voltado para isso, porque o nosso foco é esse, é que não chegue a esse ponto.